Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir e todos aqueles que porventura possam estar nos acompanhando, nós vamos iniciar mais um encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira e, como de costume, todas as terças-feiras, lá na nossa matriz paroquial, nós paramos para compreender melhor a nossa fé, estudando o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo da Igreja. Portanto, convido você que nos acompanha a tomar em mãos o seu Catecismo da Igreja, também o compêndio e a Sagrada Escritura, pois o Catecismo da Igreja Católica faz muitas menções às Sagradas Escrituras, lembrando que nós estamos na Igreja do Concílio Vaticano II, que é uma igreja que nos estimula e muito ao estudo e à frequência, à aproximação da Palavra de Deus contida na Bíblia, seja para o estudo, seja para a oração, seja para a liturgia, para a sua celebração. Existem vários modos de nos aproximarmos das Sagradas Escrituras. Hoje, aqui, nesse momento, nós iremos nos aproximar da Palavra de Deus, mas na intenção de compreendermos melhor a nossa fé, ou seja, estudando, compreendendo melhor o que esta palavra nos diz, ela que é a base de toda a vivência da nossa fé cristã católica. Então, vamos iniciar esse nosso momento, as pessoas estão chegando e vamos então dar seguimento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, também uma forma de dizermos que a nossa atividade, a Igreja, continua, mesmo não se reunindo no templo. Estamos online, estamos à distância, mas na comunhão dos santos estamos juntos de coração. Vamos iniciar da melhor forma possível, ou seja, rezando, oferecendo a Deus essa uma hora que vamos passar juntos, pedindo ao Espírito Santo que nos inspire e nos dê a graça de uma boa compreensão dos mistérios da nossa fé e que esta compreensão possa passar pelo nosso coração e pela nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos. No encontro passado, da terça-feira passada, alguns perguntaram que imagem é esta de Nossa Senhora, qual é o seu título. Essa imagem ela é produzida pelo Apostolado Litúrgico. Então, se vocês entrarem lá no site do Apostolado Litúrgico, vocês vão encontrar esta imagem que é comercializada. Ela é uma derivação da imagem de Nossa Senhora do Sorriso. A imagem de Nossa Senhora do Sorriso, o menino está com os braços abertos, como que abraçando o mundo, acolhendo. Esta é uma derivação. Lá no site consta como simplesmente Nossa Senhora com o menino. Então, não sei se tem um título
exatamente, tá certo? Mas é uma derivação de Nossa Senhora do Sorriso, e lá no site do Apostolado Litúrgico vocês podem encontrar a resposta sobre isso, tá bom? Pois bem, nós paramos no encontro passado na questão número 115. Aliás, a 115 nós estudamos. E estudamos somente ela, não é? Pois nós pegamos o catecismo e como que destrinchamos bem, né, a questão. Agora nós vamos estudar, consequentemente, a questão número 116. Eu vou fazer a leitura, lembrando que o compêndio trabalha com perguntas e respostas, e vamos fazer a leitura e logo após vamos para o catecismo, onde encontramos uma resposta mais aprofundada sobre a questão apresentada. Na semana passada estudamos a relação de Jesus com o templo de Jerusalém e vimos que Jesus soube respeitar o templo, sim, porém inaugurou um novo momento da fé, pois ele se identificou como o templo, e nós, sendo habitação do Espírito pelo batismo e pela crisma, também nos tornamos templos do Espírito Santo, é o que São Paulo nos diz. Hoje vamos então à questão que nos é proposta pelo compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A questão é a seguinte: Jesus contradisse a fé de Israel no Deus único e Salvador? A pergunta é: Jesus levantou contradição com relação à fé de Israel, que acreditava que existia um único Deus, um só Deus? Vamos ver a resposta do compêndio. Jesus jamais contradisse a fé num único Deus, nem mesmo quando realizava a obra divina por excelência, que cumpria as promessas messiânicas e o revelava igual a Deus. O perdão dos pecados. Ou seja, Jesus manifestava que era Deus, sobretudo, e se escandalizava os seus contemporâneos, sobretudo quando ele perdoava pecados. Continuando a leitura, diz o seguinte: o pedido de Jesus de crer nele e de se converter permite entender a trágica incompreensão do Sinédrio, que considerou Jesus digno de morte porque blasfemador. Ou seja, a questão é: Jesus se dizia igual a Deus, sobretudo quando perdoava pecados, e a própria palavra de Deus, como a gente vai ver daqui a pouquinho, diz na boca dos fariseus, dos oponentes de Jesus, que somente Deus pode perdoar pecados. Então a questão aqui, em uma linguagem bem simples, não é? Talvez até simplória, o problema é o seguinte: os contemporâneos de Jesus, os fariseus, aqueles que tiveram dificuldades em acreditar em Jesus como Messias, como Filho de Deus, como enviado da parte de Deus, era o seguinte: se ele se relacionava com seu Pai, que estava nos céus, e ele aqui na terra se dizia Filho de Deus, e se dizia também um com ele, no Evangelho segundo João ele diz: eu e o Pai somos um. Como é que Deus pode estar lá no céu e estar aqui também com você? Ou seja, isso está quebrando a unicidade de Deus? Deus é um só ou é dois? Tu está dizendo que você tem um Pai que está nos céus e você também é que se identifica como Deus, sobretudo perdoando os pecados. Então você está contradizendo a fé de Israel no único Deus, na existência de um só Deus. O compêndio diz que Jesus não criou contradição com relação a essa fé de Israel no único Deus. E essa questão, gente, ela é muito importante. Ela foi uma das questões levadas até o Sinédrio, que era o organismo que julgava em Israel. Lembrando que em Israel, no tempo de Jesus, a lei religiosa era a lei civil.
Então quem julgava era o Sinédrio, a gente poderia dizer que é uma espécie de STF, daquele tempo, mal comparando. Então Jesus ali julgado, uma das acusações contra ele era justamente essa: ele se fez um como Deus, ou seja, ele é blasfemador. E essa questão era fundamental, porque Israel estava cercado de povos que acreditavam no chamado politeísmo, uma religião onde existiam vários deuses. Mas Jesus reafirma a fé na existência de um Deus, porém apresentando um monoteísmo trinitário. Então nós cremos que Deus é um em 3 pessoas, é um único Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Mas em Israel não havia essa compreensão mais plena sobre o Deus que se revelou uno e trino. É um único Deus em 3 pessoas. Então vale a pena aqui lembrar aquilo que para os judeus é fundamental. O que? O Shema. Vocês todos já devem ter ouvido falar do Shema, não é? Está lá no livro do Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 6. Diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Me lembro muito bem de um professor de Bíblia na faculdade de teologia que dizia que esse é o dogma essencial para os judeus, pois dentro do judaísmo também nós encontramos judeus de A a Z. Já na época de Jesus, nós tínhamos vários grupos que pensavam de modo distinto, mas mesmo entre esses grupos diferentes, uma questão é aceita por todas. Qual? A unicidade de Deus. Deus é um, é o Shema. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então essa questão é fundamental para os judeus, por isso Jesus também foi acusado diante do Sinédrio por conta disso. Ele se faz como Deus. Então o catecismo desenvolve essa questão que agora nós vamos fazer a leitura lá no catecismo. Se você tem o catecismo em mãos, ou então pode encontrar o catecismo no site do Vaticano, você pode digitar lá no Google Catecismo da Igreja Católica e vai aparecer o site do Vaticano, lá você tem o catecismo integralmente. Vamos então para o parágrafo 587 do Catecismo da Igreja Católica, desenvolvendo a questão 116 do compêndio. Parágrafo 587 do Catecismo da Igreja Católica. Muito bem. O subtítulo aí é o seguinte: Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Vamos fazer a leitura e comentar. Leitura do parágrafo 587. Diz assim: se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o que nós vimos no encontro da terça-feira passada, a relação de Jesus com o templo. Jesus disse: destruir esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Eles entenderam mal esta questão e ela foi levada até o Sinédrio. Hoje a questão é outra. Da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi ainda mais o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência. Quem é que perdoa pecados? Deus. Então é a obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Então Jesus passou pelo mundo fazendo o bem, e boa parte do ministério público de Jesus ele gastou reconciliando pessoas.
perdoando pecados, e dizia: teus pecados estão perdoados, vai, e não peques mais. Nesses dias nós ouvimos o relato no Evangelho da mulher adúltera, João capítulo 8, se eu não me engano foi ontem mesmo. Jesus perdoa o pecado daquela mulher e diz a ela: vai e não peques mais. E em tantos outros momentos, Jesus reconcilia as pessoas e perdoa pecados. Portanto, a obra da reconciliação do mundo, a obra da expiação dos pecados, a obra do perdão é própria de Deus mesmo, é obra divina. Por isso, quando Jesus perdoava o pecado de alguém, alguns judeus, em especial alguns dos fariseus, diziam: esse homem está blasfemando, pois só Deus pode perdoar pecados. Não foi fácil compreender que quem estava diante deles era o Messias, e ainda mais difícil ainda compreender que quem estava diante deles era Deus mesmo. Era Deus encarnado, era Deus conosco. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Até a igreja, no seu desenvolvimento aí, nos primeiros concílios, os primeiros 4 concílios que nós mencionamos no encontro passado, vocês certamente devem lembrar, não é? Mas vamos aqui fazer uma recordação, não é? Primeiro concílio ecumênico é o concílio de Nicéia. Segundo concílio ecumênico, o de Constantinopla. O terceiro, de Éfeso, e o quarto, de Calcedônia. Então, as questões relativas às duas naturezas de Cristo, a origem de Cristo, sobre quem era Ele, se era Deus ou não era, sobretudo no primeiro concílio de Nicéia, a questão com o arianismo foi debatida, não é? E definiu-se que Jesus era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Portanto, não era uma coisa tão simples assim compreender que aquele homem que estava diante deles era Deus mesmo e por isso tinha poder e autoridade na terra para perdoar pecados. Os contemporâneos de Jesus tiveram essa dificuldade para entender isso. Então, até certo ponto, nós podemos compreender a dificuldade de alguns judeus, pois a gente precisa sempre tomar cuidado. Uma parte dos judeus rejeitou Jesus, outra parte não. Os próprios apóstolos, os 12 apóstolos, eram todos judeus. Então uma parte de Israel rejeitou Jesus como Messias, outra parte não. Devemos sempre tomar cuidado quando falamos da rejeição de Israel com relação a Jesus. Uma parte de Israel aceitou Jesus, a outra parte não. Então, era uma coisa um tanto difícil de aceitar. Esse homem está perdoando pecados, mas ele blasfema porque só Deus pode perdoar pecados. Essa foi uma das questões que fez com que Jesus se tornasse pedra de escândalo para eles. Aqui nós podemos nos recordar da citação do Salmo 118, que os evangelhos fazem muitas vezes, dizendo que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E a pedra angular é a pedra fundamental numa construção. É a pedra sem a qual toda a construção perde o seu significado e desaba. Então, sem Jesus, a existência não faz muito sentido, é muito difícil, muito complicado. Os evangelistas dizem isso. Parte de Israel rejeitou a pedra fundamental e por conta disso Jesus se tornou uma pedra de escândalo para alguns deles. Então não foi fácil entender que Jesus poderia perdoar pecados. Da mesma forma, como também não é simples para muitas pessoas entenderem que o sacerdote católico, exercendo o ministério sacerdotal que recebeu da igreja, que recebeu do bispo, o bispo que por sua vez recebeu de Jesus Cristo, todos nós participamos do único sacerdócio de Jesus Cristo, temos às vezes dificuldade de entender que o ministro ordenado, que recebeu o sacerdócio ministerial,
tem autoridade na terra também para perdoar pecados, não por merecimento, mas porque Deus na terra quer continuar o ministério da reconciliação do mundo. E isso se dá principalmente por meio do sacramento da penitência ou reconciliação, que a gente fala popularmente de confissão. E nesses tempos em que as confissões estão realmente escassas, vocês devem ter visto no decreto do nosso bispo, ele dizendo que, o último decreto, ele dizendo o seguinte: quem não pode se confessar, faça o ato de contrição perfeito. O que é isso? O ato de contrição perfeito é aquele da qual nós nos arrependemos de termos pecado, por termos ofendido a Deus, que é sumamente bom e amável. Então, quando nós pecamos e tomamos consciência de que ofendemos a Deus pelo nosso pecado e sentimos aquele mal-estar próprio do arrependimento, esta é a contrição perfeita. Quem tem a contrição perfeita, tem consciência de ter ofendido a Deus, esse pode até comungar, desde que faça o propósito de se confessar o quanto antes. Então, o que o nosso bispo propôs não é uma coisa nova, ele não criou nada. Inclusive, isso está no Catecismo da Igreja. Quem quiser desenvolver, pode ler, está no parágrafo 1451 do Catecismo, o que é o ato de contrição perfeito. Se existe o ato de contrição perfeito, existe o ato de contrição imperfeito. E qual é o ato de contrição imperfeito? É aquele da qual nós nos arrependemos, sentimos mal-estar, não por termos consciência de ter ofendido a Deus, que é sumamente bom e amável, mas porque temos medo da condenação, medo do inferno, insegurança, nos sentimos mal, sentimos as consequências do pecado, mas não temos consciência refinada de que o pecado é uma ofensa a Deus que nos ama tanto. Então, tem o ato de contrição perfeito e o ato de contrição imperfeito. O imperfeito é também chamado de atrição, ou seja, a não contrição, ou a não contrição perfeita. Melhor ficarmos assim. Então, você que está impossibilitado de se confessar, faça o ato de contrição perfeito, tomando consciência de que Deus é bom, que Deus é misericordioso e amável, e mesmo assim eu escolhi o pecado. Nestas condições, diz o Código de Direito Canônico, inclusive também o nosso Diretório dos Sacramentos, que nestas condições a pessoa que está impossibilitada de se confessar, não tem sacerdote para se confessar, ela pode fazer o ato de contrição perfeito, e a partir disso, quando for oportuno, quando ela conseguir, ela pode se confessar. Mas a gente não está basicamente nem se confessando, nem comungando, não é? Então qual é a orientação? Fazer o ato de contrição perfeito, tá certo? Acho que na semana passada muitos desenvolveram esse tema, não é? Justamente por conta da bênção Urbi et Orbi, que o Papa Francisco deu na última sexta-feira, concedendo indulgência plenária. E para obter indulgência plenária, uma das condições é a confissão sacramental. Então, como a gente estava impossibilitado de se confessar, bastava fazer o ato de contrição perfeito, que consiste nisso: o arrependimento por ter ofendido a Deus, a consciência de ter ofendido a Deus, que é bom, que é santo, que é amável e que me quer muito bem. Eu escolhi o pecado conscientemente, rejeitando alguém que me ama muito. Esse é o ato de contrição perfeito. Existe a fórmula, não é? A Diocese divulgou uma fórmula, existem outras, mas não necessariamente tem que ser a fórmula. Basta fazer esta oração, se colocar diante de Deus, tendo essa consciência de tê-lo ofendido. Pois bem, vamos lá. Se houver alguma pergunta, na medida do possível, vou tentar esclarecer,
Sei que na semana passada acabei não conseguindo responder todas as questões, mas na medida do possível vou procurar esclarecer, tá bom? Tô vendo que alguém ali encontrou o catecismo num aplicativo, né? Então, não só no site do Vaticano, mas temos também um aplicativo a ser baixado com o catecismo da igreja, tá certo? Muito bem. Continuando então agora no parágrafo 588 do catecismo. Diz assim: Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles. Ou seja, podem perceber nos evangelhos, um fariseu chama Jesus para comer com ele, para jantar na casa dele, Jesus vai. Os pecadores chamavam Jesus para ir até a sua casa e Jesus ia e fazia refeição com eles. E no judaísmo, sentar-se à mesa para fazer refeição é entrar em comunhão com o outro, é partilhar das mesmas coisas. Por isso, havia a incompreensão de alguns judeus. Olha lá, ele vai se sentar com os pecadores públicos. Logo, esse homem não pode vir da parte de Deus. Ele não dá bom testemunho. Se esse homem viesse da parte de Deus, ele não faria estas coisas. Podemos nos lembrar aqui do texto em que aquela mulher que era conhecida como pecadora na cidade quebra o vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, um perfume caríssimo, e unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E ali alguns fariseus dizem: se esse homem fosse profeta, ele não ia deixar essa mulher tocar nele não, porque essa mulher é pecadora. E ele não está sabendo disso. Se fosse profeta, saberia. Então, havia uma incompreensão sobre a relação de Jesus com os pecadores, ou seja, sua obra salvífica, que era Deus mesmo no meio de nós, resgatando a humanidade do pecado. Então, Jesus era uma pessoa muito livre. Ele sentava para comer com pecadores, sentava para comer com os santos. Ele ia fazer refeição com os fariseus, que alguns deles eram seus adversários, e ao mesmo tempo ia, como a gente viu no domingo passado, na casa de seus amigos. Lázaro, Maria e Marta, os irmãos, aquela família. Isso é próprio das pessoas livres. Irem onde querem ir. Nós somos presos muitas vezes, porque amamos a nossa imagem. Amamos a nossa imagem. E pensamos, bom, se alguém me ver andando com aquela pessoa ali, que é conhecida no nosso bairro como pecador, como uma pessoa não muito bem vista, vão dizer que eu sou igual a ele. Aí a gente rejeita muitas pessoas, porque queremos cuidar da nossa imagem, pura e simplesmente. Veja, Jesus não estava muito ligado em preservação da sua imagem. Ele queria salvar as pessoas. Ele queria se relacionar com as pessoas. Por isso, onde chamavam, ele ia. Um fariseu chamava para jantar, ele ia. Um pecador público chamava, ele ia. Ele entrou na casa de Mateus, cobrador de imposto, pecador público, e Jesus ia. Portanto, uma pessoa muito livre, experimentou um grau de liberdade muito grande. E ao passo em que nós crescemos no segmento de Jesus Cristo, essa liberdade ela vai aumentando, tá certo? Alguém está perguntando aqui sobre a confissão comunitária, não é? Pois bem, a confissão comunitária, certamente nesse momento, ela não é indicada. Por quê? Porque para fazer a confissão comunitária a gente tem que reunir as pessoas na igreja, vai ter aglomeração. Então não é indicado que a gente faça aglomeração nas igrejas agora, por conta da propagação do coronavírus, para evitar, aliás, a sua propagação. Então não é alternativa para nós a confissão comunitária. Qual é então a alternativa? Qual é a ocasião para se fazer a confissão comunitária? Quando o sacerdote não consegue atender todos os penitentes, todas as pessoas que querem se confessar.
Mas isso muito dificilmente acontece. Pelo menos na nossa paróquia, eu não encontrei nenhuma ocasião dessas, em que tivesse ali uma fila com 200 pessoas para atender. E é o exemplo clássico, né, que a gente estuda lá nas aulas de teologia. Por exemplo, ninguém nunca viu isso acontecer, né? Pelo menos não se sabe. O avião tá para cair. Ou o navio tá para afundar. Vamos ficar com o navio, porque o avião quando cai diz que é muito rápido e nem percebe-se direito, né? Então o navio tá para afundar. E tem muita gente ali, tem um padre. O padre pode dar absolvição para todos. Seria uma confissão comunitária. Então tem que ter necessidade para existir confissão comunitária, tá bom? Ela existe, ela está prevista no ritual da penitência, mas deve ser aplicada em situações bem específicas. Houve um tempo em que, aqui no Brasil mesmo, eu me recordo, nós estávamos realizando muitas confissões comunitárias e a igreja pediu para maneirar, porque não havia razão suficiente para isso. Então tem que ter necessidade. Em caso de morte, em situações assim extremas, quando não é possível atender individualmente as pessoas. O que se recomenda é a confissão auricular. Tá certo? Muito bem. Então, continuando a leitura, estamos falando sobre reconciliação, não é? Jesus que se sentava com todas as pessoas. Não se sentava só com os pecadores, mas com todas as pessoas. E aqui vale a pena dizer o seguinte: na época de Jesus, em boa parte da história de Israel, existia a compreensão de que uma pessoa pura, se entrasse em contato com uma pessoa impura, ela se tornaria impura. Por isso que os fariseus disseram: se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando ele, que está beijando seus pés, enxugando os seus pés com os seus cabelos, ele não ia deixar, porque ela o tornaria impura. Um leproso não podia tocar uma pessoa, tinha que ficar fora da cidade, porque ele era considerado uma pessoa impura. Além de ser uma enfermidade corporal, era considerado também uma enfermidade espiritual. A gente sabe que não é bem assim. Então, Jesus quebra com a lei do puro e do impuro. Ele que é puro, purifica as pessoas. E quantas vezes nós achamos que para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos estar totalmente puros. E a gente vai se abstendo da oração, das celebrações, entende? Porque achamos que temos que nos purificar totalmente primeiro para depois nos aproximarmos de Jesus. Não, é Ele quem nos purifica, Ele quem nos limpa, Ele quem nos perdoa. Portanto, nos aproximemos sim de Jesus sempre. Jesus rompeu com a lei do puro e do impuro, se aproximando também dos pecadores, inclusive fazendo refeição com eles, ou seja, partilhando de si mesmo. Me recordo muito bem que num dos nossos encontros alguém perguntou: peraí, padre, então quer dizer que a gente pode andar com, vamos dizer assim, com a malandragem, com quem é do crime, por exemplo? Cada caso é um caso, não é? Se você tem a intenção de Jesus, ou seja, de se aproximar para salvar, para fazer o bem, qual o problema? E outra, se a gente for se cercar apenas de pessoas santas, será que a gente vai ter convívio social? Até mesmo dentro da família. Na igreja nós somos santos e pecadores. Por vezes nós alimentamos uma espiritualidade da qual nos faz ficarmos longe das pessoas porque elas são consideradas pecadoras, porque erram, querendo resguardar a nossa imagem e não ser confundido com eles. A gente acaba rejeitando tantas pessoas e às vezes até se isolando do mundo, se isolando das pessoas. Não tem como, você vai trabalhar, você vai conviver com todas as pessoas, dentro da família você tem que conviver com todo mundo, na igreja, onde somos santos e pecadores, convive-se com todos, não é? Então, é bom que a gente tome um certo cuidado com
esta compreensão sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, sobre o exercício da nossa religiosidade, não é? Temos que tomar cuidado, senão a gente comete o erro dos fariseus. Quem eles consideravam impuros, pecadores, eles rejeitavam e não andavam juntos, não é? Mas Jesus andava na companhia dessas pessoas e anda na nossa companhia, nós que somos pecadores. Jesus está conosco, que somos pecadores, não é? Pois bem, temos agora que algo importante que nos ajuda a entender isso. Contra os que, dentre os fariseus, estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros, Jesus afirmou: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus se aproximava dos pecadores para convidá-los à conversão, ao arrependimento. Essa era a intenção de Jesus. Uma coisa é a gente andar junto com quem porventura viva uma vida desregrada para também viver desregradamente. Outra coisa é se aproximar para fazer o bem a estas pessoas. Senão a gente vai se afastar de todo mundo. E aqui o catecismo nos fala da parábola do publicano e do fariseu. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lá nós encontramos o fariseu rezando de pé na sinagoga, dizendo: Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador ali, como aquele publicano. Eu, ao contrário, jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo, faço as minhas orações. Obrigado por isso. E Jesus diz que o fariseu que está lá, o publicano que está lá no fundo da sinagoga e nele consegue levantar a cabeça e bate no peito dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Esse volta para casa justificado, e o fariseu que se vangloria das suas obras não é justificado, não volta para casa justificado. Então, realmente Jesus escandalizou e escandalizou muito, não é? Por conta disso, porque era muito livre e se aproximava das pessoas para salvá-las, para curá-las, para o bem delas, não é? Pois bem, continuando. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para a sua própria cegueira. É o que nós ouvimos no Evangelho do outro domingo, do quarto domingo do tempo da Quaresma. O catecismo aqui faz menção ao texto da cura do cego de nascença, que nós podemos encontrá-lo no Evangelho segundo João, no capítulo 9, versículo 40 e seguintes. Jesus disse: Eu vim para fazer uma distinção. Aqueles que dizem que enxergam, não vão enxergar. Quem diz que não está enxergando e reconhece a sua cegueira por conta do pecado, esses passam a enxergar e são curados por Jesus. Jesus curou o cego de nascença, ou seja, o cego das origens. No fundo, ele está curando Adão, está curando a humanidade. Quem reconhece é curado. O que não é assumido não é redimido. Isso é sempre importante nós nos recordarmos. Quando a gente se assume diante de Deus, nós somos redimidos, salvos, perdoados. Mas quando a gente reluta e não se assume, não assume a nossa condição, a redenção dificilmente acontece. E o catecismo fala aqui de pecado universal, né? O que significa esta expressão? Significa justamente a condição de pecado que toda a humanidade está imersa. São Paulo nos diz na carta aos Romanos que em Adão todos pecaram. Por isso a expressão pecado universal, pecado que atingiu a toda a humanidade. E Jesus veio para nos salvar e nos redimir deste pecado que atinge a toda a humanidade. Pois bem, prosseguindo. Alguém está dizendo ali que é dentro da família que nós encontramos mais pessoas difíceis de lidar nesse sentido. É verdade. Quanto mais a gente convive com as pessoas, quanto mais tempo a gente tem de convivência,
mas a gente conhece os defeitos das pessoas e as pessoas conhecem os nossos defeitos. Então, a convivência se torna um desafio, porém, nenhum de nós é ilha, né? A gente não consegue viver sozinho, é o dilema do porco-espinho, né? Se aproxima, fura o outro e é furado também. Mas se afasta, percebe que o frio vai matá-lo. Então eles precisam se aproximar para compartilhar calor e assim sobreviver. Eles vão encaixando ali o espinho de um no outro. Então, realmente, quanto mais a gente convive com as pessoas, a gente conhece, né, as suas fragilidades e elas conhecem as nossas também. Então, é importante sempre ter essa consciência, né? O outro se torna um desafio de convivência, mas eu também sou um desafio de convivência para o outro. Isso nos ajuda, né, a compreender melhor o outro. E é isso que Jesus fez ontem, né, dizendo àqueles homens que queriam apedrejar a mulher adúltera. Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus fez com que eles tomassem consciência de serem pecadores, olhando para si mesmos. Então, quando a gente olha para nós mesmos, nós temos mais condições de compreender também o pecado do outro. Perceber que estamos todos no mesmo barco, somos todos pecadores, todos temos dificuldades aqui neste mundo. Por isso, não julgar e não condenar. Jesus fez com que aqueles homens percebessem isso. E o interessante é que isso começou pelos mais velhos, não é? Começando pelos mais velhos, eles deixaram as pedras deles no chão, não apedrejaram a mulher e foram indo embora. Porque quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe o quanto é difícil lidar consigo mesmo, não é? O quanto é difícil vencer algumas tendências, alguns pecados, não é? Mas vejam bem, a convivência é necessária para nós. Nós precisamos da nossa família, precisamos da vida comunitária na paróquia. Aí você vai dizer assim: pô, o padre vive sozinho, né? É um felizardo. Olha, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. Ah, o padre é bonzinho, o padre é um santinho, né? Como alguns dizem. Vai morar com ele para ver, não é? Quem morou comigo no seminário sabe, né, quem eu sou. Porque na convivência a gente se revela, a gente vai se mostrando. É aquilo que se diz, né? Quer conhecer alguém? Convida ele para comer 1 quilo de sal. Vai demorar, não é? Então, para conhecer as pessoas, a gente precisa conviver. Assim, para conhecer Jesus, para perceber que Ele é Deus, Ele pode perdoar pecados, a gente tem que caminhar com Ele. Então, quem não caminhou com Jesus durante o seu ministério público, teve dificuldades de aceitá-lo, porque não o conheceram. Os apóstolos puderam conhecer Jesus mais intimamente. Por isso, mesmo nos momentos difíceis, por mais que em algum momento eles se afastaram de Jesus, principalmente durante a sua crucificação, sua prisão e crucificação, eles voltaram, não é? Exceto Judas. Mas por uma outra questão, né? Justamente porque não soube lidar com os seus pecados, né? Então, saber lidar com a culpa é algo muito necessário para nós, muito necessário. Os psicólogos dizem que uma dentre tantas outras razões da depressão é justamente o sentimento de culpa mal resolvido ou acumulado. Por isso nós temos a graça de ter um Deus misericordioso e por isso Jesus passou boa parte do seu ministério público perdoando pecados, não é? Jesus ocupou boa parte do seu ministério público com isso, por isso os sacerdotes também devem se ocupar do ministério da reconciliação, não é? Por um momento a gente não está atendendo, por quê, não é? Porque a gente vai se fechar num confessionário, vai se fechar numa sala e corre o risco ali de um transmitir, porventura, o vírus um ao outro, e no mesmo lugar onde um senta um jovem, depois vem um idoso, enfim, o ambiente é compartilhado por pessoas distintas que passam por vários lugares, então a recomendação é que a gente fique em casa nesse momento e se confesse quando for
possível, não é? Fazendo o ato de contrição perfeito, se confessando quando é possível. Pois bem, continuemos então a nossa leitura do Catecismo no parágrafo 589. Dê uma olhada na hora ali, o tempo passa muito rápido. Vamos então continuar a nossa leitura e estudo do Catecismo na Igreja. Diz assim: Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Então a gente está estudando aqui a dificuldade que alguns judeus tiveram de compreender que Jesus era Deus sem cometer blasfêmia, mantendo a unicidade de Deus. Deus é um só. Deus Pai nos céus e o Filho aqui na terra. Eles tiveram essa dificuldade de compreender. Para compreender tem que caminhar com Ele. Necessariamente tem que caminhar. E olha só, vamos complicar ainda mais a questão, não é? Se Jesus tinha um Deus que é Pai, que estava nos céus, nosso Deus é unitrino. Então também há a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa amor na Trindade. E Jesus diz: eu vou voltar para a casa do meu Pai. Ele está falando da sua glorificação, da sua ascensão aos céus. Mas de lá enviarei um outro Paráclito, um outro intercessor, um outro defensor, que é o Espírito Santo. Então a coisa se complica mais ainda, né? Para aqueles que tinham dificuldade de compreender que Deus em Jesus caminhou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui é importante dizer algo muito fundamental para a nossa fé católica, não é? Deus em Jesus e no Espírito Santo abraça a humanidade. Como é que Deus abraça a humanidade? Pelo Filho e pelo Espírito Santo. É o abraço do Pai. O Pai, Deus Pai, nos abraça pelo Filho que Ele envia ao mundo e pelo Espírito Santo que também é enviado ao mundo. Portanto, o Pai é aquele que, na economia da salvação, como diz a teologia, não é? É aquele que envia. O Filho tem a missão de vir ao mundo e nos redimir, o Espírito Santo a missão de santificação da igreja, de atualização da presença de Jesus. Muito bonito isso, né? Deus nos abraça pelo Filho e pelo Espírito Santo. Portanto, o nosso monoteísmo é um monoteísmo trinitário e não estrito. Os muçulmanos creem no único Deus, os judeus também. Porém, para eles, Deus não é uno e trino, como para nós. Para nós, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um monoteísmo trinitário. Há um único Deus em 3 pessoas. E essas 3 pessoas têm a mesma natureza, a mesma substância, que é a substância divina. Porém, se diferenciam no modo como se relacionam. O Pai se relaciona como Pai, amando o Filho é amado pelo Pai e o Espírito é a pessoa amor. Cada um tem uma função dentro da Trindade. Uma coisa é falar de Deus em si mesmo, outra coisa é falar de Deus agindo no mundo, na economia da salvação. Então Deus Pai não tem missão, como diz a teologia clássica, mas Ele envia o Filho e o Espírito em missão à Terra. E nós somos abraçados pelo Filho e pelo Espírito Santo. Continua o Catecismo dizendo que Jesus chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, pois Jesus fazia refeição com os pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. E era isso mesmo, não é? Então os pecadores em Jesus, tendo a remissão dos seus pecados,
podem participar da festa, do banquete do Messias, dos tempos messiânicos. E os tempos messiânicos são os tempos do Messias, do ungido, do Cristo, daquele que tem o Espírito Santo e doa o Espírito Santo ao povo da nova aliança. Nos ajuda a entender o texto de Oséias, que é citado nos Evangelhos, que diz o seguinte: misericórdia eu quero e não sacrifício. E eles tinham dificuldades de compreender isso, não é? Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Qual foi esse dilema? Foi isto que disseram com razão, cheios de espanto: só Deus pode perdoar pecados. É citação de Marcos, capítulo 2, versículo 7. É o grande espanto deles. Só Deus pode perdoar pecados. Como é que esse homem diz: vai, teus pecados estão perdoados? Ao perdoar os pecados, ou Jesus está blasfemando, se colocando no lugar de Deus, pois é um homem que se iguala a Deus, diz o catecismo, ou diz a verdade, e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus, ou uma coisa ou outra. Ou Jesus realmente poderia ser um maluco, não é? Como alguém que aparece e diz, né? Eu sou Napoleão Bonaparte. Gente, esse homem é doido, né? E Jesus diz: eu venho da parte de Deus e tenho autoridade para perdoar os pecados. Alguém pode dizer: esse homem é doido, né? Está blasfemando. Ou então ele tem uma consciência muito refinada de quem ele é e daquilo que ele está fazendo, e revela o nome de Deus. E o nome de Deus, vocês sabem, não é? Foi revelado a Moisés no episódio da sarça ardente, que a gente costuma traduzir nas nossas Bíblias por eu sou. E na raiz do tetragrama sagrado, pois o nome revelado a Moisés são 4 letras, 4 consoantes sem vogais, que os judeus não pronunciavam, por isso se perdeu a pronúncia correta. Eles não falavam o nome de Deus. Então, o que está na raiz do nome de Deus, do tetragrama sagrado, do eu sou, é o verbo ser. O verbo ser implica relação, eu sou. Eu sou apenas na relação com o outro. Quando Deus diz a Moisés, eu sou, e dizem os especialistas em Bíblia que a tradução mais correta seria no futuro, né? Eu serei o que sou. Enfim, todas as traduções, dizem os biblistas, são aproximadas. Nenhuma delas, nem Javé, nem Jeová, nem Yavé, todas são aproximativas, tá certo? O mais importante aí é o significado do nome de Deus, que diz o seguinte: o verbo ser implica relação. Então Deus diz a Moisés: olha, se o povo perguntar qual é o meu nome, diga que eu sou, me enviou a ti. Ou seja, ele está dizendo: vamos nos relacionar e no caminho vocês saberão quem eu sou. Então, para conhecer Deus a fundo, a gente precisa caminhar com Ele, se relacionar com Ele. No relacionamento, a gente conhece a Deus. E com o povo hebreu, na experiência do livro do Êxodo, nós encontramos exatamente isso. Deus se mostrou se relacionando com o povo, realizando a libertação do povo. Depois diz: eu vos tirarei da terra da escravidão, vocês saberão que eu sou, que eu digo e faço. Portanto, a palavra de Deus é performativa, ela realiza aquilo que significa. Costumo sempre dar o exemplo lá do livro do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, quando Deus diz, as coisas acontecem. Pois bem, continuando então aqui, o parágrafo 590, nós encontramos o seguinte: somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto essa. Qual? Aquele que não está comigo está contra mim, é o que Jesus diz.
Então Jesus tem uma consciência muito refinada sobre quem ele é. E aqui é importante dizer algo. Às vezes a gente acha que Jesus sempre soube, né, quem ele era. Da mesma forma que nós, em nossa humanidade, vamos crescendo na compreensão sobre quem nós somos de verdade, quanto mais o tempo passa, a gente vai se conhecendo e tomando consciência da nossa identidade. Jesus, com o passar do tempo, ele foi percebendo que ele era filho de Deus e qual era a sua missão, se relacionando com Deus Pai. Às vezes a gente acha que ele já nasceu sabendo que era Deus, já nasceu sabendo que sabia de todas as coisas. Mas na sua humanidade, no seu desenvolvimento humano, Jesus foi desenvolvendo consciência sobre quem ele é. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso quando vão estudar teologia, de que Jesus foi pouco a pouco tomando consciência de quem ele era. E tomou consciência, pois foi caminhando e compreendeu quem ele era. Mas isso não aconteceu assim da noite para o dia, já não nasceu sabendo que era Deus. Seria negar a encarnação. Já nasceu sabendo tudo, não é? Como a gente costuma dizer, tu nasceu sabendo tudo? Não, então pergunta, não é? E a gente pergunta e vai aprendendo, tá certo? Assim também quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Jonas, mais do que Salomão. É um episódio conhecido, Jesus dizendo, ó, aqui está quem é mais do que Salomão, aqui está quem é mais do que Jonas, indicando que Jesus tinha uma consciência refinada sobre quem ele é. Mais do que o templo, nós vimos lá na terça-feira passada, ou quando se lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor ao afirmar, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus dizendo aos judeus, olha, vocês estão aí se garantindo, dizendo, nós somos a descendência de Abraão. Você nós não sabemos quem é, dizendo a Jesus. Mas sabemos de onde viemos, somos a descendência de Abraão. E Jesus diz, olha, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, eu existo antes de Abraão, né? Na eternidade, não tem começo nem fim, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, Abraão é criatura. Eu sou Deus entre os homens. E até eu e o Pai somos um, falando da unicidade de Deus, que é a grande questão para nós hoje. Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo fere a unicidade de Deus, do Deus único e verdadeiro? Não. Continua sendo um único Deus que se revelou, um Deus que não é solidão, mas a comunhão de três. Deus não é uma solidão. Deus não resolveu criar o mundo porque se sentiu sozinho. Deus não resolveu criar o mundo porque estava carente. Deus não resolveu criar a nós porque simplesmente queria ter alguém para se relacionar, porque estava se sentindo sozinho, como nós muitas vezes, nesse distanciamento social, nos sentimos, não é? Mas não, a criação do homem é uma explosão do amor de Deus, da relação trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma relação pericorética, como diz a teologia, uma relação circular, amorosa, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem igualdade de natureza, tem a mesma natureza, a natureza divina. Portanto, o nosso monoteísmo trinitário não fere a unicidade de Deus, que era tão importante para os judeus, o Shema. Deus é um só. Acho que nós vamos conseguir concluir. Então, 591 diz o seguinte: Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai, que ele realiza. Ele disse isso lá no Evangelho segundo João, nós acompanhamos esses dias. Olha, se vocês não acreditam em mim, acreditem pelo menos pelas obras que eu faço, que o Pai me concedeu realizar. Mas eles tinham dificuldade de compreender. Como é que Deus está lá no céu e Deus está aqui também em você? Você está blasfemando. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma
misteriosa morte de si mesmo em vista de um novo nascimento, o nascimento do alto. Aqui se trata da conversa de Jesus com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Então, para entender estas coisas, Jesus está dizendo, vocês precisam nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito Santo para compreender tais coisas. Aí entra a transcendência da fé, não é uma questão pura e simplesmente racional. A nossa fé, ela não despreza a razão. Se desprezássemos, viraríamos fideístas, não é? E fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem. Então, alguns passos na fé são dados no escuro, certo? A gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, mas muita coisa a gente consegue sim, pela razão saber que eu não preciso fazer isso, não preciso tentar a Deus, não é? Por exemplo, nesses tempos de pandemia, não é? Sair demais, enfim, frequentar e viajar é um risco, não é? A razão nos ajuda a entender que a gente pode se contagiar, não é verdade? Então não é porque a gente tem fé que a gente está imune ao vírus. Temos que tomar cuidado, não é? Tem muita gente dizendo, não, eu tenho fé, esse vírus não vai chegar perto de mim. Eu tenho fé, nada vai acontecer comigo. Queira Deus que não. E Deus não quer mesmo. O mal nunca vem de Deus. Mas a gente tem que se cuidar, não é? Temos razão justamente para isso. Para nós é fé e razão. São as duas asas que diz João Paulo II lá no documento chamado Fides et Ratio, a fé e a razão. Um pombo para sobrevoar, para alçar voo, precisa das duas asas, né? E para nós alçarmos voo, na nossa experiência de Deus, precisamos de duas asas. Uma é a fé e a outra é a razão. Uma não anula a outra, ambas são luzes e a fé ilumina a razão. Portanto, utilizemos as duas luzes que Deus nos deu para chegarmos ao conhecimento da verdade, tá certo? Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio, ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Pois é, Jesus foi acusado de blasfêmia justamente porque eles não compreendiam. E para compreender, Jesus diz, é preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo. A renovação carismática católica explora bastante isso, não é? Chamando esta experiência de batismo no Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo. Nada mais é do que um mergulho no Espírito Santo que já habita em nós. Porque batismo é um só, diz a igreja, não é? Batismo é um só. Há um só batismo, há uma só fé, diz São Paulo. Portanto, a gente é batizado uma única vez, mas a efusão do Espírito nos ajuda a mergulhar sempre mais nesse Espírito, fazer novas experiências com o Espírito Santo e de modo efusivo, ou seja, para fora, não é? Manifestando os carismas do Espírito Santo, não é? Pois bem, continuemos a rezar, pedindo para que os males não cheguem até nós, sem dúvida alguma, mas não desprezemos a nossa razão que diz que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, não é? Um formador meu no seminário dizia muito isso, né? Fé demais não cheira bem. Tem um trocadilho aí, né? Vocês perceberam. Pois bem. Não dá para fazer pergunta, né? Eu gosto de fazer pergunta para vocês nos encontros, né? Os encontros presenciais da Escola da Fé. Mas não dá, né? Um ou outro faz alguma pergunta aqui, não sei se eu consigo responder. Ó, levei a mão ao nariz. Ó, não pode, tá vendo? Não se recomenda, tá? Álcool em gel. Enfim. Não coloque a mão nas mucosas, hein? Pois bem, gente boa. Seus membros, ou seja, os membros do Sinédrio, que julgaram Jesus, agiam assim por ignorância
e ao mesmo tempo pelo endurecimento da incredulidade. Interessante, né? O catecismo aqui não lança condenação aos membros do Sinédrio, não é? A Igreja Católica, como a gente já falou várias vezes, diz quem está no céu, né? Os santos, né? Mas não se arrisca a dizer quem está no inferno, quem foi condenado. Isso não compete a nós, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, não é? Então, não condenemos, não é? A Igreja não condena os judeus. Se nós estivéssemos lá, talvez faríamos as mesmas coisas se nós não nos abríssemos à experiência do novo. Jesus convida a nós hoje, como convidou Nicodemos, não é? Preciso nascer de novo. Renovemos, portanto, sempre nossa experiência batismal de mergulho na paixão e morte do Senhor, mergulho no dom do Espírito Santo que habita em nosso peito. Tá certo, gente? Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, eu vou tentar responder, tá? Tá certo que eu não sou muito bom nisso, em ficar ali olhando, tá? Todos os comentários. Confesso que fico ansioso, sabe? É uma fonte de ansiedade para mim. Por isso que eu não posto muitas coisas lá nas redes sociais. Vocês podem ver lá que o meu Face eu quase não posto nada, porque se você postar alguma coisa, você se compromete em responder, não é? E eu acabo muitas vezes não respondendo. Já responder o WhatsApp já é tão difícil para mim. Então, quando a gente se encontrar, a gente pode responder essas questões. Temos, né, um encontro online, mas nada melhor do que o encontro presencial, não é verdade? Então convido vocês amanhã, às 9 horas, temos missa da quarta-feira, do quinto domingo do tempo da quaresma, e amanhã à noite, às 19 horas, nós teremos a Via Sacra, a oração da Via Sacra, tá bem? Online, faremos mais uma live com a Via Sacra. Você acompanhe, entre lá na nossa página do Face ou no nosso Instagram, acompanhe a nossa programação e alimente a sua fé, reze. Não estamos nos encontrando presencialmente, mas nos encontramos online, dentro da comunhão dos santos, nós podemos interceder uns pelos outros, tá bom? E em breve, com a graça de Deus, teremos os encontros da Escola da Fé presencialmente lá na nossa matriz paroquial Santa Luzia, Virgem e Mártir. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela companhia. Rezem por mim, que rezo por vocês. E vamos rezando uns pelos outros. Tomemos cuidado com as ideologias, não é? Muitas pessoas colocam as ideologias acima até mesmo da nossa fé. É momento de entendimento, né? Momento de tomar precaução, de nós cuidarmos uns dos outros, de não ficarmos nos degladiando por conta de questões ideológicas, não é? O Evangelho precisa estar acima de qualquer ideologia. Muita briga entre nós católicos por conta de ideologias, não é? Deixemos elas de lado, seja de esquerda ou de direita, o Evangelho seja o nosso norte, nossa bússola, nossa orientação. Amém, meus irmãos? Vamos então nos preparar para a bênção final. Pense você naquelas pessoas que você já não vê há um bom tempo e que gostaria que a bênção de Deus chegue até elas, em especial as pessoas enfermas, aquelas pessoas que estão trabalhando e não podem deixar os seus trabalhos. Pensemos nas vítimas do coronavírus, pensemos nas pessoas que estão com o vírus, a fim de que se recuperem pela bondade e misericórdia de Deus. E confiemos todos nós que somos pecadores na imensa misericórdia de Deus que quer nos perdoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Luzia Virgem e Mártir, assim como todos os nossos padroeiros paroquiais, abençoe-vos o Deus único e verdadeiro, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem em paz e amanhã, com a graça de Deus, a gente se encontra mais uma vez. Fiquem em paz e até a próxima.